Padre Juarez, tudo bem? Padre, meu nome é Fernanda e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber um pouco mais sobre o milagre eucarístico de Lanciano. O senhor pode me ajudar? Oi, Fernanda, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo por você participar com a gente aqui no Caminhos. Olha, a sua pergunta é muito interessante porque o milagre de Lanciano é um dos milagres mais impressionantes que nós temos na igreja. Aliás, um dos fatos mais interessantes, impressionantes, como eu disse, que a ciência não consegue explicar. O milagre de Lanciano aconteceu no século VIII, veja só, entre o ano de 730, 750, então já são mais de 1.300 anos, e ele está lá para todo mundo ver. Deixa eu te falar como foi que aconteceu. Um monge basiliano estava celebrando a missa na capela de São Legoziano, que fica ali na cidade de Lanciano, uma cidade muito bonitinha, uma cidade medieval, uma cidade ali, e na hora da celebração da missa, ele teve dúvida da presença real na Eucaristia. Nós católicos acreditamos e temos a certeza de que quando nós celebramos a missa, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Aquele monge duvidou disso e de repente, na sua frente e na frente de todas as pessoas que estavam participando da missa, a hóstia que ele segurava na mão transformou-se num pedaço de carne. Um pedaço de carne vivo. E imediatamente o sangue que estava no cálice se coagulou em 5 glóbulos, 5 coágulos de sangue na sua frente, e todo mundo viu. Ou seja, aquilo foi recolhido, foi analisado e na hora olharam aquilo, era realmente carne, era realmente sangue. E este milagre ficou ali na frente das pessoas durante esse tempo todo. Como eu disse para você, isso já faz mais de 1.700 anos. Mas a igreja foi atrás, foi pesquisar, foi falar, não, nós queremos saber se isso é realmente um milagre ou se tem alguma explicação natural, se realmente aconteceu ou se não aconteceu. Durante toda a Idade Média, durante toda a Idade moderna, sempre a igreja olhou aquilo como um milagre, mas não havia tido uma comprovação científica. No ano de 1971, a igreja pegou todo aquele material e entregou nas mãos de Dr. Linoli. Dr. Linoli, que era um grande cientista, e ele analisou completamente e ele verificou, né, com todo o rigor científico, que aquele pedaço de carne era realmente um pedaço do miocárdio, ou seja, do coração. Veja só, olha que interessante. Este pedaço circular é um pedaço do coração. Veja que interessante, o Dr. Linoli ainda falava o seguinte: a maneira com que foi tirada essa película do coração foi de uma forma tão precisa que naquela época não havia material cirúrgico que pudesse fazer esse tipo de corte. Ou seja, o sangue, olha, veja que interessante, este pedaço de músculo cardíaco, ele mantém uma cor viva. E foi isso que o Dr. Linoli comprovou. Analisando o tecido, ele percebeu que aquele tecido foi tirado de um músculo vivo. Porque você sabe que quando a gente morre, a primeira coisa que acontece é o chamado rigor cadavérico. Todos os tecidos se contraem. O rigor cadavérico não foi encontrado aqui, ou seja, é como se ele tivesse sido tirado de um tecido vivo, de alguém vivo. Mas tem coisa mais impressionante. Veja só que interessante, agora os coágulos de sangue. Esse coágulo de sangue que está nesse relicário hoje, são 5 glóbulos de sangue. Esse sangue foi analisado e foi constatado que esse sangue pertence ao grupo AB. E agora o mais impressionante, esse sangue é o mesmo sangue, o mesmo tipo de sangue que está no sudário, no Santo Sudário. O mesmo tipo de sangue que está no Santo Sudário é esse tipo de sangue que está aqui.
Analisando e estudando mais, percebeu-se que esse tipo de sangue AB é um tipo muito comum no Oriente Médio. Mas a pesquisa foi mais adiante, querendo entender como tudo aquilo aconteceu, como tudo aquilo se deu na frente das pessoas e se mantém até hoje. Veja só que interessante. Veja novamente aqui o músculo cardíaco. Eu disse para você que tem 1.700 anos e ele está lá. Ele está lá. Eu estive em Lanciano faz alguns meses e vi com os meus olhos o músculo cardíaco ali, na minha frente. Tive a alegria de celebrar a missa na frente do milagre eucarístico e vi com os meus olhos o músculo. Imagine um pedaço de carne de 1.700 anos. Como um pedaço de carne de 1.300 anos consegue estar dessa forma intacta até hoje. Eu vi com os meus olhos, veja só, esse sangue aqui, hoje está nesse relicário bonito, 5 coágulos de sangue. Como que 5 coágulos de sangue permanecem durante 1.300 anos? Está ali. Aliás, desde quando aconteceu o milagre, ele está ali exposto para todo mundo ver, para todo mundo sentir, para todo mundo olhar e ver as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Veja só que interessante. No sangue, nesse sangue aqui, teria sido encontrado, além das proteínas normais, os minerais cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. Essas proteínas, elas observadas no sangue, elas foram encontradas fracionadas na porcentagem que geralmente o sangue vivo tem. Ou seja, o sangue é de uma pessoa viva, não é uma pessoa morta. Não é o sangue de uma pessoa que morreu e foi colhido. É um sangue de uma pessoa viva, por causa justamente dos minerais e por causa dessa porcentagem. Agora veja mais, que coisa mais impressionante. Veja só. Esses coágulos que você está vendo aqui, esses 5 fragmentos, eles têm o mesmo peso se você pesar junto ou separado. Por exemplo, tanto faz se você pesar 1, 2, 3, 4 ou 5, todos eles têm o mesmo peso. Mas deixa eu dizer uma coisa, por que acontecem esses milagres? Os milagres geralmente são setas apontando para algum caminho. Milagre não acontece toda hora, milagre eucarístico não acontece em todo momento. Esse milagre eucarístico foi necessário acontecer para que a gente pudesse tomar e dar atenção para essa maravilha que é a presença de Jesus na hóstia consagrada, no vinho consagrado. Esse milagre de Lanciano é uma seta apontando, dizendo para você, dizendo para mim, acredite, eu estou no meio de vocês e estarei sempre, até o fim dos tempos.